O Trump surtou, ele vai começar uma guerra comercial com o mundo inteiro, assim, do nada. É isso mesmo? Foi exatamente isso que muitas pessoas pensaram quando ele anunciou as chamadas tarifas recíprocas. Só que o buraco pode ser muito mais embaixo. Por trás de todo esse caos pode ter uma estratégia milimetricamente calculada, que vai trazer impacto para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil. Nesse vídeo eu vou te mostrar que toda essa confusão pode não ser loucura nenhuma, e quem sabe até uma jogada de mestre. Ou então um blefe bastante perigoso. O que Trump anunciou num primeiro momento parece um ataque direto a todo o comércio global. Ele anunciou tarifas recíprocas de acordo com o déficit comercial de cada país em relação aos Estados Unidos. Ou seja, nas relações comerciais com os países onde os Estados Unidos compra mais do que vende diretamente, a taxa foi mais elevada. Quanto maior essa diferença entre as compras dos Estados Unidos e a venda, ou seja, o déficit para os Estados Unidos, maior a taxa empregada nesse anúncio. Mas olha só que curioso, quando nós olhamos aqui a tabela que o Trump anunciou para fazer o anúncio dele, aparecem países como Vietnã, Camboja, Bangladesh e Sri Lanka. São países que receberam fábricas americanas ao longo das últimas décadas e, por consequência, apresentam déficits gigantescos com os Estados Unidos. Por um simples motivo: eles são países pobres e não têm capacidade para comprar produtos fabricados nos Estados Unidos. E por isso essa balança comercial sempre vai ser injusta quando a gente olhar apenas os números. Mas foi esse exatamente o critério utilizado. Se eu compro mais do que eu vendo para você, você vai pagar mais para vender para mim. Essa é uma lógica que ignora completamente o papel da globalização e do custo de mão de obra. Na minha opinião, é muito melhor para um país fabricar localmente onde ele tem vantagens competitivas e comprar o que é mais barato comprar fora do que produzir localmente. Mas passadas algumas semanas, tudo começa a fazer mais sentido. A real intenção parece cada vez mais clara. É tudo parte de uma estratégia de negociação. O Trump colocou o bode na sala, ameaçou, gritou, bateu, fez pressão. E agora, depois de inclusive utilizar o X ou Twitter para fazer anúncios e pedir para os países não retaliarem, dizendo que os países que não retaliassem seriam beneficiados no final do dia, ele quer sentar na mesa e rediscutir essas relações para encontrar condições mais favoráveis aos Estados Unidos. É uma guerra comercial com cara de teatro. E aí vem um problema, o estilo Trump. Veja só como ele anunciou essas negociações com os países. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Ele realmente utilizou a expressão kissing my ass, e aqui amenizando a tradução seria puxando meu saco, mas não é necessariamente isso, trazendo todo esse protagonismo para ele. Esse tipo de discurso realmente gera instabilidade, mesmo com países aliados, então aqui, bem, é o estilo Trump de fazer as coisas. Mas, apesar desse caos e dessa confusão, parece sim que há uma lógica por trás. Ao aumentar a tarifa sobre a importação, os produtos estrangeiros ficam mais caros de ser consumidos dentro dos Estados Unidos. Isso força com que as empresas considerem trazer as fábricas de volta para os Estados Unidos. E, por consequência, traz de volta empregos que foram embora nas últimas décadas. E o objetivo principal é recuperar empregos para a massa trabalhadora dos Estados Unidos que se sentiu deixada de lado nos últimos anos, que inclusive foi uma das promessas de campanha do Donald Trump. Menos importação vai resultar em maior produção interna, que necessariamente vai exigir mais empregos industriais. Ou então, um consumo menor, ou um arrefecimento na economia, porque se as pessoas não melhorarem, não tiverem melhores empregos, e os produtos estiverem mais caros, necessariamente elas vão consumir menos. E aqui entra outro fator que eu acredito que Donald Trump está considerando para tomar as decisões da maneira que ele está tomando, que é o custo da dívida. A dívida dos Estados Unidos atingiu 36 trilhões de dólares em janeiro desse ano. E entre 70% e 80% dessa dívida vence nos próximos 4 anos, na gestão do Trump. Ou seja, cerca de 28 trilhões de dólares precisam ser renegociados nesse período. Hoje, a taxa de juros dessa dívida está em média em 3,3%. E a taxa atual dos novos contratos de dívida dos Estados Unidos está entre 4,25% e 4,50%. Em um cenário em que toda essa dívida precisaria ser refinanciada a, vamos dizer, 4,3%, ou seja, 1% acima do custo atual, mas dentro do range atual dos novos contratos, isso representaria um custo adicional aos Estados Unidos de 280 bilhões de dólares, somente com o pagamento de juros. Então essa recessão forçada poderia esfriar a economia, reduzir a inflação
e, por consequência, derrubar a taxa de juros. Ou seja, pagar menos para carregar essa dívida, esse passivo gigantesco. Bom, isso tudo por um lado, mas na prática as coisas parecem estar funcionando para os Estados Unidos, porque nessa semana, após a procura de vários países buscando sentar e negociar as condições comerciais, Donald Trump anunciou 90 dias de trégua nessas tarifas anunciadas para ter realmente tempo de chegar nas melhores condições e atender os dois lados. E aqui vale ressaltar que isso aqui é algo que está no pensamento do Trump há muito tempo. Veja só esse vídeo, onde ele menciona desde a década de 70, talvez, que os Estados Unidos não têm condições de realizar bons negócios com todos os países. But we don't have free trade right now because if you want to go to Japan or if you want to go to Saudi Arabia or various other countries, it's virtually impossible for an American to do business in those countries. Virtually impossible. We let Japan come in and dump everything right into our markets and everything. It's not free trade. If you ever go to Japan right now and try to sell something, forget about it, Oprah. Just forget about it. Like Jesse, I believe strongly in free trade. But at the same time, I feel strongly that some of our trading partners are ripping us off big league. When spoken to properly, with tact and with diplomacy, but when spoken to properly, I don't think they'd be doing that anymore. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen. We have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. We had an American dream that you don't hear so much about. You did 4 years ago, and you are now, but you don't too often, and for many years and decades even, you didn't hear too much about. Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years. Ou seja, não me parece protecionismo puro. Donald Trump parece estar jogando uma espécie de pôquer comercial e está blefando alto para chegar no que ele quer. Mas tem um jogador nessa mesa que não está disposto a recuar: a China. A China não joga nas mesmas regras. Por lá, o governo interfere diretamente na economia. Ele está envolvido com as principais empresas do país, que em sua maioria são estatais, e também atua na manipulação do câmbio. Enquanto os países democráticos, em sua maioria, seguem uma lógica de livre comércio, ou seja, produzem localmente o que é mais barato, exportam o que faz sentido e que o país não é eficiente fazer, a China trabalha com muitas restrições de importação e dá foco muito grande na produção e no mercado interno. Por isso, muitos acreditam que o Trump está fazendo isso para encontrar boas condições bilaterais entre os países, em sua maioria, e isolar a China, tentando deixar Pequim sem apoio e, por consequência, sob pressão. E por que tudo isso importa? Porque a China atualmente é a fábrica do mundo. Ela domina a produção industrial de vários bens, como navios, carros elétricos, energia solar e, claro, tecnologia. Mais de 90% da produção dos chips avançados que são utilizados para fazer os processamentos de inteligência artificial, por exemplo, também são produzidos em Taiwan, que é vizinho da China, e com muita frequência nós vemos a China também ameaçando Taiwan, fazendo exercícios militares como exemplo. Se um país como a China já tem o domínio industrial e também tem o domínio da produção de tecnologia, isso pode ditar as regras da economia global e também geopolítica dos próximos 50, 100 anos. A situação é extremamente complexa, mas olhando por todos esses lados, faz sim sentido Donald Trump estar trabalhando para preservar os Estados Unidos como principal nação ou como nação dominante do mundo para os próximos anos. Bom, nós estamos no Brasil, Gustavo. Como fica o Brasil nisso tudo? A verdade é que nós podemos nos beneficiar, porque nós não somos produtores industriais relevantes e muito menos estamos na vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Nós somos uma nação, considerando todo esse cenário, inofensiva. Acredito que nós devemos nos focar em produzir mais commodities, produzir melhor, abrir a nossa economia, e isso sim pode beneficiar, porque o Brasil foi anunciado com a tarifa mínima de 10% dos Estados Unidos. E quando nós olhamos o quanto nós taxamos os produtos americanos aqui, a gente deveria agradecer por isso. Tendo tudo isso em vista e percebendo que nós somos inofensivos para os dois lados, nesse rearranjo a gente pode buscar melhores condições comerciais, a gente pode atrair capital estrangeiro e ter uma melhora significativa no nosso país. A gente precisa saber jogar esse jogo,
Mas, infelizmente, a gente não perde uma oportunidade de perder a oportunidade. Tomara que dessa vez o Brasil pare de ser o país do futuro e seja o país do presente, que a gente consiga fazer as coisas que a gente precisa fazer. E você, o que tá achando disso tudo? Se você não concordou, deixa seu comentário aqui, porque eu quero entender a sua perspectiva também. Trump é um maluco completo ou ele é um gênio incompreendido? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.